Ricardo Moura, presidente da associação, convida todos os presentes a chegarem próximos aqui da área, onde teremos a palestra do nosso Herbert. Ricardo. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, pedir que o pessoal se aproxime aqui para a gente assistir a palestra. Muito obrigado. Peço desculpas pelo atraso, mas infelizmente o trânsito acaba nos pregando uma peça. Muito obrigado. Convido novamente, Grilo, traz a turma para cá. Tenho certeza que nós teremos uma palestra muito didática e com muito sucesso. Herbert, desejo sucesso para você. Muito obrigado. Sei que você chegou aí correndo de última hora, o trânsito te atrasou, mas tenho certeza que a gente vai compensar com a qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu atraso. Eu confesso que saí bem cedo de casa, mas a chuva, o trânsito, tudo que vocês conhecem, me atrapalhou pelo caminho. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu confesso que é uma honra para mim estar aqui presente diante de tantas pessoas importantes, pessoas que fazem a diferença dentro da indústria do cavalo. Eu queria agradecer já a dona Ângela, através da associação do BH, pelo convite, e também ao grupo Mustad, Matteisborg, que me patrocina, e que juntos conseguiram colocar as coisas no lugar para que eu estar aqui e poder conversar com vocês. Quando eu fui convidado para fazer essa palestra, como eu disse, primeiro foi uma honra, e eu fiquei um pouco surpreso, com um pouco de dúvidas, porque o que conversar, o que dividir com vocês? Porque eu normalmente converso bastante com ferradores de cavalos. E hoje eu sei que, pelo que me foi passado, é um público um pouco diferente. São criadores de cavalos, são pessoas que estão no cavalo, mas um pouquinho diferente do ferrador. Então eu escolhi 3 temas, 3 assuntos para a gente conversar. Eu gostaria de pedir para vocês e de dizer para vocês que façam perguntas, conversem, me ajudem a fomentar a coisa, a tornar esse momento que a gente vai passar junto aqui agradável e positivo para todo mundo. Tá? Então, como eu disse, eu escolhi 3 temas que eu vejo que, na minha prática como ferrador, eu sou ferrador de cavalos, eu vejo muitas dúvidas, eu vejo muitas pessoas conversando a respeito. Então, o que eu pretendo mostrar para vocês é a minha forma de ver isso. Eu não posso dizer que eu estou certo, eu não posso pedir para que todos concordem comigo, mas eu gostaria de pedir para todos que tentem entender o meu raciocínio. E que, de repente, isso que eu vou falar para vocês pode ajudar vocês no dia a dia, no mundo dos cavalos. Tá? Então, uma das coisas que as pessoas comentam muito comigo é a respeito de forma e tamanho dos cascos dos cavalos. Eu costumo dizer que muitas vezes cascos de cavalo é às vezes interpretado como cabelo de mulher. Às vezes as mulheres não estão satisfeitas com o cabelo que elas têm. Aqui tem o cabelo liso, que é o cabelo de outro jeito, aquela que tem... Enfim. E eu percebo que muitas pessoas, às vezes, mais ou menos assim, eu queria que o casco do meu cavalo fosse igual àquele cavalo, não igual esse. Existem algumas coisas que influenciam no formato dos cascos dos cavalos. Algumas coisas que estão na nossa mão e algumas coisas que não estão na nossa mão. A primeira coisa que acho que todo mundo sabe é a herança genética. É o que os pais transmitem para os filhos.
Tá? Isso, de certa forma, está nas nossas mãos. Por quê? Porque nós, como criadores de cavalos, acabamos por escolher, direcionar os cruzamentos e acabamos por ter uma influência em cima disso aí. Mas eu não quero entrar nesse caminho, porque eu acho que eu, como ferrador, eu não tenho como fazer isso. Não é de mim, não é do meu trabalho, não é minha parte fazer isso. Tá? Mas a conformação, não só a gente pode dizer a conformação, por quê? Porque o casco do cavalo faz parte da conformação. Tá, mas não é só isso que eu quero dizer. Um desvio, seja ele qual for, do membro ou dos membros, vai influenciar na forma e no crescimento desse casco. Por quê? Porque o casco, ele é muito mais vulnerável, e ele se modifica muito mais rápido do que o esqueleto. Uma célula óssea dura, pelo que eu sei, 5 anos no corpo de um cavalo. Em outras palavras, um cavalo de 6 anos não tem nenhuma célula original, já tem todas as células, já foram trocadas. Mas o casco do cavalo cresce em média 1 centímetro por mês. Talvez um pouco mais, um pouco menos, isso vai depender da idade, da carga de trabalho. Mas, enfim, o casco do cavalo muda muito mais rápido. Então, em outras palavras, se eu tenho um cavalo que tem um desvio rotacional, onde ele joga mais peso no talão medial, o que vai acontecer? A tendência desse talão é amassar. E o lado de fora do casco crescer mais, porque não recebe carga. Então ele espalha. Então a conformação do casco, a conformação do membro vai influenciar na direção do crescimento. Tá? Para onde o casco do cavalo cresce. Tá? Um outro fator importante é o habitat, é onde o cavalo vive, aonde ele está. Aonde ele foi criado, vai influenciar em algumas características do casco, mas aonde ele está no momento também influencia. Como? A parede do casco do cavalo recebe aproximadamente 25% do volume dela de água. A sola, aproximadamente 33%, 30%, 35%, depende do autor, e a ranilha, 50% do volume dela de água. Então, se a gente prestar atenção e ver cavalos que foram criados ou que estão perto do nível do mar, onde a umidade relativa do ar é muito alta, a tendência é de se criar cavalos com os cascos mais abertos. Ao passo que se criar cavalos em lugares mais secos, a tendência é ter um casco mais fechado. Veja, eu não estou dizendo que o cavalo que é criado num lugar mais úmido, ele vai obrigatoriamente ter aquele cascão arredondão, e o cavalo que é criado no pé... Não, não é isso. Isso é o caminho que a coisa tende a seguir, tá? Então eu vou mostrar daqui a pouco um outro slide para vocês, que exemplifica bem isso que eu estou falando para vocês. E a manutenção que se dá nos cascos. Como eu disse, eu sei que a maioria de todos vocês que estão aqui presentes não são ferradores de cavalos, não estão muito preocupados em técnicas de casqueamento, técnicas de ferrajamento. Mas vocês estão preocupados com o que acontece com o cavalo de vocês. Eu não vim aqui, não é o meu objetivo tentar explicar uma técnica de ferrajamento, uma técnica de casqueamento. Não é essa a minha proposta hoje aqui para vocês. Mas a manutenção que se dá, tá? Se os cavalos são bem casqueados, são bem conduzidos na vida, porque mais para frente eu vou falar para vocês, ainda nesse assunto, sobre a periodicidade do casqueamento quando a gente tem desvios. Mas, tá. Voltando aqui ao habitat, ao meio ambiente onde o cavalo vive. Cavalos que têm a oportunidade, que vivem em lugares onde o casco se enche de terra, se enche de
de sujeira, entre aspas, e que a terra que ele pisa na sujeira, pisa no excremento também. Tá? Mas isso acaba que mantendo um pouco mais de umidade no casco. Então a gente junta a umidade que a gente tem no ar, a umidade no meio ambiente, o peso que o cavalo coloca em cima dessa pata, isso vai empurrar o cavalo, vai ajudar o cavalo. Eu tenho um amigo, é um veterinário muito amigo meu, que comentou comigo que quando ele era residente num Aras grande, eu não sei se é aqui no estado de São Paulo ou fora daqui, e os cavalos, aquela terra que eles chamam de terra massapê, aquela terra roxa, e ele percebia que os cascos dos potros eram todos bem formados, bem grandes. Ele falou: eu não sei se era por causa da criação, por causa da genética, mas o fato que era assim. E toda vez que a gente tinha que mexer nos cascos dos cavalos, a gente tinha que limpar, tirar aquela sujeira, porque aquilo estava colado, estava firme lá em cima. Tá? Então é isso que eu quero dizer quando eu me refiro ao meio ambiente. Tá? Então eu sei que, poxa, mas eu não tenho condições de criar meus cavalos nessa situação. Eu tenho um piquete que é pouco mais do que um quintal, é o que eu posso, é o que eu tenho, enfim. Tudo bem, eu não estou dizendo, não vim aqui para dizer que tem que mudar ou coisa parecida, mas eu estou tentando passar para vocês a minha experiência, como eu vejo os cascos dos cavalos, e eu acredito que esse material que fica aqui embaixo ajuda o cavalo. Tá? A sola, o cavalo no mundo dele, na vida natural dele, ele troca de sola. Então, esse cavalo, esse potro, esse casco, por exemplo, desculpa aquela última foto lá que foi meio na correria, é um potro que eu casqueio ele desde que ele nasceu. E eu acho que é um potro de 1 ano. E é um potro que, assim como a maioria de todos os irmãos dele, toda a geração dele, desse potro tem bons cascos. Cascos fortes, paredes fortes. Por quê? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que eu tenho feito um bom trabalho a nível de casqueamento. E também o piso, a vida que esse cavalo, aonde ele vive, ajuda ele. Tá? Então, próximo. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração, que eu levo em consideração, porque quando a gente começa, tudo começa nos potros. Então, como eu trabalho, se alguém me perguntar ou me der autorização, me autorizar para trabalhar com os potros. Quando a gente vai pesquisar, todo mundo sabe sobre as epífises, sobre as placas de crescimento que os potros têm nos ossos longos. Aí eu andei dando uma olhada aqui e achei os 3 primeiros referências que eu peguei, eu vi diferenças na época que os autores citam, a época de fechamento dessas placas, com uma diferença considerável. Por exemplo, aqui ele vê a distal do metacarpo e metatarso, 6 meses, 12 meses, 8 meses. Dá para ver a diferença, tá, de um autor para o outro. Por que eu acho que esses autores chegaram nessas conclusões? Porque eles estudaram raças diferentes. Tá? Então, no nosso mundo, na nossa vida real, eu não achei, é importante dizer, eu não achei nenhuma informação, eu procurei um pouco, deveria ter procurado mais, alguma referência do cavalo brasileiro de hipismo. Eu não achei esse material para poder estudar. Tá? Mas, por favor, o que eu faço? Quando eu vou casquear um potro, quando eu vou mexer com um potro, coisas que, como eu disse, se me autorizarem a fazer, eu vou prestar atenção nesse potro parado e nesse potro em movimento. E eu vou tentar descobrir o máximo que eu posso qual é o objetivo desse potro, o que se espera desse potro. É um cavalo que vai
A gente tem um prospecto de salto, um prospecto de adestramento. Tá? E eu vou fazer uma colocação aqui para vocês, talvez seja um pouco controversa, mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo, e de acordo com a minha experiência, pode ser que eu mude amanhã, mas até hoje de manhã eu fiz isso. Eu gosto que meus cavalos pisem reto. Aí algumas pessoas me falaram assim, ah, mas o cavalo não pisa reto porque o piso não é reto. É uma verdade. Mas eu percebo, eu observo muito o meu trabalho. Eu observo os cavalos que eu ferro, o que acontece com eles. Que quando eu equilibro o casco e eu fico feliz com esse equilíbrio que eu criei, esses cavalos pisam reto. Quer dizer, eu não faço muita coisa para eles pisarem reto. Mas normalmente eles pisam reto. E baseado em outros ferradores, alguns dos meus mentores, ferradores de nível internacional, que eu tive a honra de trabalhar junto, de ter amizade, também seguem essa linha. Mas enfim, então eu olho, eu sei que tem alguns cavalos que nunca vão pisar reto. E alguns cavalos pisam reto, encostam, chegam no chão, né, a aterrissagem no chão, reto, plano, quando ele trota, mas não quando ele galopa. Tem tudo isso. Dizem que a vida é curta para a gente entender sobre cavalos, né? Eu acho que é verdade isso. Mas enfim, eu observo bem os cavalos. Eu acho que os cavalos dizem muitas coisas para a gente, quando a gente observa eles. Próximo. Tá. Aí quando eu faço o casqueamento desse cavalo, eu procuro não ser... Quando eu tenho algum desvio, tenho alguma coisa, é isso que eu quero chegar. Eu sou radical. Se deixar por minha conta, Elber, o que você acha? Por que eu sou radical? Porque eu já tenho. Esse é o meu pensamento. Apesar de que se alguém me contratar e falar, não, eu não quero, eu quero que faça, eu faço. Se perguntarem para mim qual é a sua opinião, a minha opinião é de ser radical. Por quê? Porque eu já tenho. É claro que se eu vou mexer num ponto de 2 anos e pouco, eu já sei que não vai ter jeito. Mas num potro de 1 ano, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu ainda tento. Se eu posso passar uma das mensagens que eu quero passar para vocês a respeito, é essa. A minha opinião, eu ferro cavalos há quase 30 anos, não posso reclamar da profissão de ferrador, porque através dela eu já fiz bastante coisas, conheci bastante lugares, me diverti bastante. Só não consegui ganhar o dinheiro, mas tudo bem, mas eu me diverti. E baseado nisso, eu já fiz coisas, e já vi coisas acontecerem com pata de cavalo, mas assim que não está na literatura. Eu me lembro de um cliente que eu tinha em Oklahoma, que queria até hoje cavalos de corrida, até eles mandaram um cavalo para o Brasil há uns anos atrás, cavalos de quarto de milha de linhagem de corrida. E esse potro nasceu muito torto. E eles colocaram grampos no joelho dele. Ele nasceu muito para dentro, colocaram grampo. Aí ele tortou muito para fora e a gente voltou ele para dentro de novo. Veja, eu não estou aqui para dizer se é cruel, se é certo. Isso vai com da criação de cada um que resolve. Mas a minha opinião é, se depender de mim, eu aperto o parafuso deles. Por quê? Porque eu já tenho. Tá? Como eu disse, talvez alguém de vocês não concorde comigo. Infelizmente é assim. Mas é assim que eu trabalho. Tá? Ainda falando sobre isso, às vezes, só o casqueamento não resolve. Por quê? Porque às vezes o desvio não é no casco. O desvio é em outro lugar. E o casco gasta, não adianta. Então você tem que fazer alguma coisa a mais. Eu, particularmente falando, não vejo problema nenhum em ferrar potro.
A não ser, eu vejo um problema. Dá trabalho, é difícil porque eles não param quieto, mas é o único trabalho. Eu já cansei de ferrar potrinhos de 6 meses. Fala, não pode porque não atrapalha o crescimento. Eu nunca tive problemas com isso. A ferradura não é uma ferradura, ela não vai ficar lá direto, ela vai ficar para tentar corrigir, ajudar como parte do esquema para poder melhorar o que a gente quer, no caso da ferradura, tá? Porque a gente pode usar materiais acrílicos também. Tá? Mas no caso, o material acrílico, ele funciona muito bem porque ele é mais rápido, mais fácil de aplicar num potro que não colabora, vamos dizer assim. Mas é um material delicado de se trabalhar. Tem que saber trabalhar com ele, porque senão se perde, não cola, e aí a pessoa culpa o material, que o material não presta, e não é nada disso. É um material difícil de trabalhar? Tem alguns truques que você tem que trabalhar. Porque ele cola onde ele encosta. Se ele encostar na sujeira, ele vai colar na sujeira e depois ele vai cair. Se você passar álcool, por exemplo, você vai pegar e vai desidratar o casco e vai puxar a umidade de dentro para fora. Aí ele vai colar na água, na umidade. Depois ele vai descolar. Então o ideal é secar. Isso são detalhes que acho que não, é o ferrador que tem interesse em saber. Eu não quero entrar nesses detalhes porque vocês não são ferradores de cavalo. Vocês veem a coisa de uma outra forma. O que eu quero deixar aqui, a minha opinião, eu não tenho problemas nenhum para colocar a ferradura. Se eu achar que devo colocar uma ferradura, ou matéria, ou resina, ou polímeros que a gente chama, e eu sou radical. Não adianta. Próximo, por favor. Próximo. Tá. As recomendações que eu faço. Não adianta você casquear um potro, aí você olha ele 2 meses, olha de binóculo, ele está lá, está abanando o rabo, não, está vivo. Não. Tem que ficar em cima dele. Tem que estar ali. Tá? Não adianta fazer não, tem que fazer sempre. E o maior inimigo que eu tenho para tentar corrigir potro é o tempo. Quanto mais cedo intervir, melhor. Como eu disse, a severidade. Eu sou severo. Se eu quero ele, se ele está para cá e eu quero ele aqui, eu ponho ele aqui. Como eu disse, Elbert, faz o que você quer. Então eu aperto mesmo. Eu quero até sair a última lágrima. Próximo. E eu acho que o mais importante é um trabalho em conjunto com o médico veterinário. Por quê? O médico veterinário pode ajudar com medicação para relaxar a musculatura. O médico veterinário tem um conhecimento técnico que pode ajudar, que vai ajudar. Eu acho que o ferrador e o proprietário, o ferrador tem que procurar ouvir o veterinário, conversar com o veterinário, procurar entender o veterinário. O proprietário tentar criar essa situação para que os veterinários e os ferradores trabalhem em conjunto. O veterinário pode prescrever medicação para relaxar a musculatura, pode controlar a alimentação, a quantidade de proteína para retardar um crescimento que às vezes está muito rápido e naquele momento não é interessante. Ele pode ajudar no controle, na quantidade de exercício que esse potro faz. Então o veterinário é importante. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito? Pois não, senhor. A minha pergunta é a seguinte. Na nossa raça, pelo menos no meu caso específico, os potros crescem numa velocidade muito rápida. E enquanto isso acontece, o osso e os ligamentos não estão na mesma velocidade, o que acontece entortando. Nós lá temos o hábito de fazermos uma massagem no joelho
para poder tentar botar isso reto. Isso acontece de uma semana de nascido até no máximo, no nosso caso, até no máximo 3, 4 meses. Acima disso a gente não consegue resultado, mas até lá a gente consegue botar isso absolutamente reto e que não acontece, que é diferente do casco, porque do boleto para baixo você consegue mexer no casco, mas enquanto isso, essa tortuosidade vem, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Veja, eu não sou criador, mas se eu fosse criador de cavalos eu faria a mesma coisa. Não tem porquê não. Como eu disse, é a minha opinião, o não eu já tenho. Se está torto, eu tenho que tentar arrumar. Tenho que fazer alguma coisa. Essa massagem, eu sei que existe, mas eu não conheço detalhes, porque não é do meu ofício, não é da minha área fazer isso. Mas como eu estou dizendo, o senhor está falando, na realidade o senhor está me ajudando, está confirmando a minha opinião de que o trabalho em conjunto com o médico veterinário só soma para a coisa. Eu não sei fazer. Eu sou ferrador de cavalos, mas eu tenho certeza que isso só pode ajudar. Não sei se é isso que eu estou respondendo a pergunta, não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta, mas a minha opinião, 120%. Por que não? Eu concordo plenamente. Pois não. Boa noite. Boa noite. No nosso meio, os cavalos transitam de muitas distâncias, né? E o grande problema que a gente tem, é mais um problema, é a parte da laminite, onde a gente perde muito cavalo e lógico que é uma coisa que é bem estudada, mas assim, ainda falta muitos estudos. Como que o senhor vê a laminite e como que o senhor trabalha ela? Olha, laminite é uma outra situação que, na minha opinião, não dá para trabalhar sem o médico veterinário. Por quê? Porque o que o ferrador faz no caso da laminite? O ferrador tenta mecanicamente controlar a movimentação da terceira falange dentro do casco. Ela pode ter um movimento de rotação em volta da articulação ou um sinker, ela pode afundar tudo. E o ferrador tenta segurar isso, tenta dar conforto para o cavalo sobreviver, passar por esse processo que é muito doloroso, muito difícil para o cavalo, mas ele precisa do veterinário. Por quê? Porque o veterinário vai... Eu vejo a laminite assim, você pode colocar uma ferradura de ouro lá. Se os cuidados diários que são feitos no aras não forem corretos, e se o veterinário não fizer a parte dele, nós precisamos desses 3 pilares para manter a coisa funcionando. Uma coisa que eu não gosto de fazer no caso da laminite é pregar a ferradura. Eu falo por que eu não gosto? Porque eu acho que é muito traumático para o cavalo, dói demais. Ele já está sentindo uma dor tremenda. E aí você vai lá e vai bater, dói demais. Então, quando eu estou trabalhando com algum cavalo assim, eu tento segurar essa terceira falange, redistribuir o peso, tirar o peso da parede, passar para a ranilha, de uma outra forma. Com IVA, com ferradura de madeira, com o que a gente chama de clog, com vários outros artifícios. A única coisa que eu não gosto de fazer é pregar uma ferradura de coração, porque eu acho que dói muito. Principalmente quando... E a laminite reza. Não é bem assim. Não, a gente tem que fazer, porque veja bem, o que causa a laminite? Retenção de placenta, causa laminite. Excesso de carboidrato, causa laminite. Laminite mecânica porque o ferrador cortou o casco curto demais, causa laminite. Excesso de trabalho sem condicionamento físico, causa laminite. Por que a égua retém placenta?
Porque na natureza ela é um predador, ela tem medo, ela quer proteger o potro, ela fica nervosa quando tem gente perto. Eu já morei em áreas grandes, com muitas matrizes, e o que eles fazem? Eles não ficam lá perturbando a égua, eles põem câmera. E põem um dispositivo na vulva que avisa quando parte. Por quê? Porque a égua, ela não é como a mulher que fica preocupada se o filho dela vai nascer assim, vai nascer assado. Ela não tem isso. Ela quer é natural da vida para ela. Agora, quando tem gente perto, ela vê quem está perto como um predador. Isso deixa ela nervosa. E isso foi o que eu aprendi vendo e acompanhando pessoas que criam cavalos a vida inteira, que os pais criavam cavalos e que os avós criavam cavalos. Eles, por experiência, eles fazem isso. Na época, eles não tinham câmera. Mas eles sabiam, deixavam a égua, eles perceberam que a égua se afasta da manada, das outras éguas, para dar cria. Eles já separavam essa égua para um lugar seco, um lugar mais propício, vamos dizer assim. Mas hoje em dia o que se faz é isso. Deixa fechada num lugar, não é fechada numa cocheira pequena, num lugar maior, próprio, e com câmera. No caso, por quê? Para não deixar a égua nervosa, para não ter retenção de placenta. No cavalo de esporte, eu acho que prever a laminite é fazer tudo certo. Cavalo gosta de rotina. Cavalo não é igual ser humano, não aguento mais essa comida, tem que comer outra coisa. Não, o cavalo gosta de quanto mais ele come aquilo, mais ele quer comer. Então, tudo isso, o veterinário pode te ajudar. Pode te orientar para controlar a criação, controlar o manejo para evitar. Uma coisa comum que eu já vi, o cara resolveu ir na prova e o cavalo está parado, então eu só tenho 15 dias para ir para a prova, deixa eu trabalhar bastante para tirar o atraso do cavalo, porque ele estava parado. Pronto, dá laminite, porque ele não está preparado. Então, eu não tenho nada aqui, não vim preparado para falar sobre laminite para vocês, mas eu acho que não existe assim um cuidado especial que não vai dar a laminite. Todos os cuidados são especiais, são importantes para evitar a laminite. O cavalo vai viajar, tem gente que viaja com o cavalo, tem umas botas de gel que você coloca, que elas são mais macias, porque torna o cavalo fica mais confortável para ele. Tem gente que fala que o cavalo fica estressado no caminhão porque ele não sabe o que está acontecendo lá fora. Mas tem cavalo que tem tanta hora de caminhão que você passou um caminhão perto dele, ele pula dentro, ele está acostumado a andar no caminhão. Então, eu não sei, eu não vejo nada assim que não vai deixar da laminite, uma palavra mágica, uma poção mágica que vai dar laminite. Eu fico com todos os cuidados que você pode ter para ter laminite. Não sei se respondi a sua pergunta, mas essa é a minha opinião. Tá? Alguém tem mais alguma coisa que queria falar sobre esses potros, ou enfim, para a gente continuar? Então segue o baile. Cascos assimétricos. Isso também é um assunto que eu vejo as pessoas conversam bastante a respeito, tentam entender o que está acontecendo. E eu tenho uma opinião sobre isso aí, e eu gostaria de dividir com vocês sobre isso. Casco assimétrico. Próximo. Primeira coisa que eu tento, quando eu sou chamado, ou quando eu vou trabalhar com um cavalo que tem cascos assimétricos, eu tento descobrir se a causa é adquirida ou congênita. O que eu quero dizer com a causa adquirida? Por exemplo, o cavalo ficou manco por um período longo de tempo, ficou imobilizado e acabou jogando mais peso na outra pata e adquiriu essa postura. Isso eu chamo de adquirida, porque foi adquirida. Ele não nasceu assim. Existem cavalos que não nascem assim,
mas nada influenciou para ele ficar assim. Então aí eu já classifico isso como congênito também, mas né, ele não nasceu assim, mas ele foi mostrando isso com o passar do tempo. Tá? Aí se ele foi adquirido, se isso foi adquirido, eu acredito que junto também com o médico veterinário, através de terapias, de alongamento, de massagens, tudo isso vai ajudar. E ferrageamento vai ajudar e vai reverter o processo. Tá? Agora, quando o caso é congênito, nasceu assim, ou começou a ficar assim do nada, vamos dizer assim, aí a coisa é um pouquinho diferente. Primeiro, porque depende do que o cavalo faz. Eu acredito que num cavalo de salto, isso não vai atrapalhar tanto quanto não pode atrapalhar num cavalo de adestramento. Tá? Deixa eu repetir. Pode não atrapalhar tanto quanto num cavalo de adestramento. Não estou dizendo que não vai atrapalhar e vai atrapalhar. Não. Por quê? Porque o cavalo de adestramento, de salto, ele não é julgado pela qualidade do movimento. É claro que a qualidade do movimento dele vai influenciar no salto. Mas se ele conseguir saltar bem, mesmo tendo uma pata diferente da outra, se isso não está me causando problemas, até aí a princípio eu estou tranquilo com isso. No cavalo de adestramento, eu já acho que é mais fácil atrapalhar. Por quê? Porque o cavalo pode ter um movimento diferente de uma pata da outra. Porque, próximo, por favor. O cavalo, quando a gente começa a observar ele, na maioria das vezes, por que ele tem um casco diferente do outro? Porque ele é um cavalo diferente de um lado do que do outro. É só a gente procurar. Eu não posso falar que 100% das vezes, mas 90% das vezes você acha. Se a gente reparar bem os cavalos, a maioria deles tem uma pequena diferença. Mas é uma coisa insignificante. Então, quando eu vou trabalhar com um cavalo desse tipo, eu começo a procurar por diferenças. Então, o primeiro lugar que eu olho aqui por cima, na ponta da escápula, para ver se eu tenho um lado mais alto do que o outro. Porque, como eu vejo isso? Que alguma coisa no conjunto da direita ou da esquerda é diferente do par. Então, torna aquele conjunto maior. Então, imagina se você está num barranco, está andando, está num degrau. A tendência é colocar todo o peso na parte mais alta e ficar na ponta do pé do lado mais baixo. O cavalo, se ele tem, por exemplo, um ângulo escapulomeral diferente, mais aberto de um lado do que do outro, vai tornar esse lado maior do que o outro. Se ele tem uma escápula maior de um lado do que do outro. Ou a gente consegue ver muito aqui pelo peito. Às vezes o cavalo tem aí uma diferença. Ou, eu não tenho as imagens aqui, você vê o osso da canela, você vê por essa parte aqui, você vê um mais alto do que o outro. Então, o que acontece é que o cavalo, ele tenta se equilibrar, ele não quer ficar torto assim. É como um vaso, você pegar um vaso, uma planta e colocar ela torta, daqui 10 dias ela se aprumou de novo. O cavalo não quer ficar torto. Então ele tenta se arrumar. Só que ele não consegue, ele acaba ficando na ponta do casco. E esse casco vai adquirindo essa postura. E o outro casco que ele joga peso, vai amassando. Tá? Então, o primeiro passo, na minha opinião, é tentar realmente achar o problema. Confirmar. Tem um lado diferente do outro? Tem. Olha aqui. Essas fotos eu tirei há muito tempo atrás de uma égua aqui de onde eu morava e ela tinha esse problema e eu aproveitei para fazer as fotos. Então, esse lado dela aqui é o lado maior. E o lado direito é o lado menor. Ela acaba querendo ficar na ponta dos cascos. Tá.
Isso atrapalha? Isso não atrapalha? Depende. Eu já ferrei cavalos de enduro, por exemplo, que eles tinham problema porque achavam que o cavalo estava manco. O cavalo não estava manco, é que ele andava diferente, porque ele era um cavalo diferente de um lado do outro. Mas ele não tinha manqueira, não tinha dor. Simplesmente, ele se movimentava de forma diferente porque ele tinha um lado diferente do outro. Tá? Próximo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muitas coisas. Primeiro, diagnosticou o problema. Achou, tem um lado menor que o outro? Tem. Isso atrapalha? Isso atrapalha. Isso não atrapalha? Não atrapalha. Se não atrapalha, tá bom. Ficamos por aqui. Se atrapalha, como a gente pode fazer? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma ferradura mais grossa e uma ferradura mais fina. E foi o suficiente. Por quê? Porque é importante a comunicação entre o cavaleiro e o ferrador. Porque o ferrador não sabe o que está acontecendo com o cavalo e não sabe se o que ele fez está dando resultado ou não. Então, mais uma vez, se vocês me permitem, eu quase que insisto que tem que haver uma comunicação. Porque o ferrador não sabe se está atrapalhando, se não está. Tá? Aqui eu não fui colocando mais um monte de fotos, porque senão eu vou ficar a noite inteira mostrando nuances, coisas que se podem fazer para se alterar isso. Porque, de repente, você levanta o cavalo, tá, mas ainda a movimentação dele não está bem. E eu preciso dessa movimentação melhor. Então aí, o que acontece? A partir da comunicação com o ferrador pode alterar o ponto de quebra, alterar o break-over para frente, para trás, pode usar palmilha. Próximo. Por favor. Nesse estágio que está, você não faz nada para tentar corrigir o casco dele? Não, sim, aumentar sim. a base dele? Sim. Como eu disse, nesse caso aqui, eu só coloquei uma ferradura mais grossa. Tá, deixa eu... O que eu descobri mexendo com cavalos assim? Uma cliente minha reclamava que o cavalo dela era um potro, um cavalo que é usado para... Como que chama? Show Hunter. Não tem muito aqui no Brasil, não sei se tem aqui no Brasil. Show Hunter é uma prova de salto onde o cavalo é julgado pela qualidade do movimento, vamos dizer assim. E ela dizia para mim, esse cavalo ele é diferente de um lado, parece que eu estou montando num cavalo de um lado e outro do outro. E ela criou esse cavalo, vendeu o cavalo e a aluna dela, enfim, eles tinham dificuldades. Aí um dia, eu comecei a pensar, esse é um problema que eu penso demais, sabe? Eu perder o sono pensando nas coisas, mas enfim. Aí eu resolvi colocar uma palmilha na pata mais curta, na pata que estava mais em pé. E normalmente a gente ferra o cavalo com a pata mais em pé, com menos justura, com uma ferradura um pouco mais justa, não apertada, mas mais parecida com o casco, sem muita expansão, vamos dizer assim. Ferrei o cavalo, coloquei a palmilha, o cavalo foi embora. Quando o cavalo voltou, a ferradura estava nova e a palmilha estava nova. Eu não sei se eu esqueci do que eu fiz, enfim, mas eu pensei, vou repregar a mesma ferradura com a mesma palmilha e vou cobrar do mesmo jeito, como se fosse nova. Esse foi o meu pensamento. Mas quando eu casquei o cavalo e fui recolocar a ferradura, porque eu tirei a ferradura e joguei no balde de água para limpar. Casquei o cavalo. Quando eu fui colocar a ferradura de volta, a ferradura estava pequena. Aí que me mostrou, opa, acho que eu estou começando a descobrir o que está acontecendo aqui. O que eu acredito que aconteceu? O cavalo começou a usar essa pata e esse casco desenvolveu. Tanto é que a ferradura que estava justa já não tinha condição de colocar. Fui eu lá de novo gastar outra palmilha. Mas enfim, aí isso me despertou esse raciocínio. Aí conversando com outras pessoas,
eu fui estudando, fui pensando, fui mexendo com outros cavalos, reparando outros cavalos. E, como eu disse, eu posso fazer muito. E no caso desse cavalo, o que a gente descobriu? Que eu deixando ele 5,16 mais alto, era o suficiente para ele. Então, depois, eu ferrei ele por muito tempo. Ele tinha um casco maior, mais longo, comprimento de pinça maior do que o outro. Mas assim ele se portava bem. O cavaleiro não sentia diferença. Já tive problemas com outros cavalos, situações parecidas com outros cavalos, que eu fiz vários testes até chegar aonde o cavaleiro falou, não, assim tá bom. Assim, ou assim está o melhor que eu consegui, mas não zerou, mas eu consegui uma. Estou feliz assim, eu não aguento mais mexer com esse negócio. Como? Com o uso de palmilha, com o uso de palmilha e ferradura mais grossa. Aí às vezes a diferença é tão grande que eu tenho que rolar a pinça ou fazer algum artifício na outra pata para poder melhorar o movimento. Então, como eu disse, se eu for colocar um monte de fotografia, um monte de coisa, de tudo que eu já fiz e que dá para fazer, a gente vai fazer um livro sobre isso. Mas novamente, a minha mensagem aqui para vocês é que tem que ter a comunicação com o ferrador para ele saber o que está acontecendo. E se ele tiver conhecimento a respeito disso, ele vai começar a desenvolver em cima disso aí, trabalhar em cima disso aí, em opções para isso aí. Mas o casco do cavalo mostra. Eu acho que quem mais pode me dizer se eu fiz um bom trabalho quando eu ferrei um cavalo é quando eu volto para ferrar ele e como que ele está. Então o cavalo fala muita coisa para a gente. E se a gente se dá ao luxo, se dá tempo de observar e ver o que está acontecendo. E trabalhar em equipe. E conversar. Tá? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Queria falar sobre isso? Perguntas sobre cavalos que têm cascos diferentes? Ninguém? Pois não, senhor. Eu não vou nem fazer perguntas sobre cavalos com cascos diferentes. Pergunta mais básica. Como eu sei que o meu cavalo está bem ferrado ou mal ferrado? Sim. Partindo do princípio seguinte, você tem diversos tipos de cavalo, tá certo? Eu a vida inteira andei a cavalo de lida de gado, tal, e agora eu estou com um cavalo de salto. E eu não sei se o ferrador, que me parece bom, é bom ou não. Certo. Como é que eu descubro isso? Deixa eu ver como eu posso... Olha, como eu disse agora, como eu sei, porque todos nós, seres humanos, às vezes a gente erra. A gente não pode errar, mas a gente erra. Médico erra, ferrador erra, cavaleiro erra. Mas como eu, Elber, ferrador de cavalos, eu sei que eu fiz um bom trabalho. Quando eu volto para ferrar o cavalo, porque quando eu acabei de ferrar o cavalo, está tudo muito bonito, brilhante, cheiroso, tá tudo bom. Mas quando eu volto para ferrar o cavalo, e eu tiro a ferradura dele, e eu vejo que todas as estruturas do casco estão lá, nas proporções certas. Por quê? O casco do cavalo, ele funciona, ele trabalha em conjunto. É como uma equipe. Você tem 5 funcionários na fazenda. Se um falta, os outros 4 têm que fazer o serviço deles e mais o serviço daquele que faltou. Então, se bobear, eles não vão conseguir fazer o serviço. Então, o casco do cavalo, eu vejo assim. As estruturas estão lá porque elas têm que estar lá, por um motivo. Então, quando elas trabalham em harmonia, todas trabalham o que tem que trabalhar e não se sobrecarregam. Por exemplo, um cavalo que tem um típico de cavalo de salto, cavalo de adestramento, que tem um casco bem arredondado, bem formado, bem grande, entre aspas. Normalmente esse cavalo, ele tem uma ranilha grande e ele tem uma espessura de sola, ele não tem tanta profundidade de sola. Tá? Em relação a um cavalo que tem um casco mais clubfoot, um casco mais encastelado, um casco mais fechado. Aí,
por exemplo, eu acho que esse cavalo está com a sola muito rasa, ele está muito encostando no chão, e corto. O que vai acontecer? E vou colocar a ferradura nele. O que vai acontecer? Primeiro, quando eu coloco a ferradura na pata do cavalo, eu já mudo a fisiologia do casco. O cavalo pisa com essa pata que ele tem aí há alguns milhões de anos. E ele é ferrado há 2000 anos. E o cérebro dele, ele não consegue distinguir muito bem isso, mas ele reage. Então, quando você coloca a ferradura no casco do cavalo, porque o ideal é não deixar que a ferradura tenha um contato direto com a sola. Você vaza a ferradura, você põe a ferradura em contato com a parede, perdão. Isso, num cavalo que tem o casco mais, a gente chama de sino, que parece um sino, perdão, acaba que pondo mais estresse nas lâminas. Então, as lâminas que estão mais para a diagonal, você começa a fazer uma força para baixo, você sobrecarrega elas. Por isso que ele acaba desenvolvendo uma ranilha grande, para ajudar ele. E se eu vou lá e corto essa sola fica, eu tiro o material, ela fica mais flexível, ela faz mais isso, e ela afunda mais ainda, e ela sobrecarrega mais as lâminas. Se eu, por exemplo, deixo muito talão no cavalo, quando eu volto lá, parece que a ranilha migrou para trás, mas não, a ranilha não migrou para trás, os talões que migraram para frente e as barras se alteraram. Então me diz porque eu vejo a pata do cavalo como uma bola de plástico. Essas bolas de criança, que a gente brincava, uma bola de plástico. Se eu tiver uma bola de plástico aqui na minha frente e colocar minha mão no meio dessa bola, e colocar peso, essa bola, a tendência dessa bola é dilatar por igual. Se eu colocar o mesmo peso fora do centro, essa bola vai distorcer na diagonal. Se eu colocar no centro, mas empurrando para um lado, também essa bola vai inchar, ela vai alterar diferente. Eu vejo o caso do cavalo assim. Só que, no caso, eu não mudo a bola de lugar, quer dizer, eu não mudo o apoio, eu mudo a bola de lugar. Então, como que eu sei que o cavalo foi bem ferrado? Quando eu volto lá e está tudo certo. Porque uma vez um amigo meu falou assim para mim, a gente conversando, ele falou, eu não sei, parece que os cascos dos meus cavalos estão explodindo. Aí o outro falou, você que está explodindo os cascos dos seus cavalos. Por quê? Porque, veja, a parede do casco, ela é formada por cânulas, por túbulas. O casco do cavalo, ele é formado na coroa e ele se queratiniza de dentro para fora. Bom, ele é formado por túbulas, como se fosse fio de cabelos. Se eu não colocar a ferradura plana, no casco plano, eu vou ter uma túbula mais comprida que a outra, recebendo mais pressão, e vou começar a distorcer esse casco. Aí, por exemplo, se esse cavalo com essa distorção está num lugar úmido, ele vai ter saia. Se ele tiver esse mesmo cavalo com essa mesma distorção num lugar seco, ele vai distorcer a coroa. Quer dizer, como que eu sei que o cavalo está bem ferrado? Quando eu volto lá e está tudo certo. Está mais fácil de ferrar. Quando eu tiro a ferradura, eu não tenho distorção. Eu não tenho que ficar limpando o casco do meu cavalo por fora, porque cresceu por igual. Porque quando você começa, às vezes, a achar muito foco de infecção por bactéria, por fungo, isso também está relacionado ao ferrajamento. Por quê? Não só a manutenção, ao ferrajamento. Por quê? Porque se você tem estresse, porque a bactéria está em esporo no ar, ela acha um lugar para se proliferar. Então ela vai onde está mole. E onde está mole é porque tá recebendo, tem alguma pressão ali que não está distribuída por igual. Mas, enfim, eu quero voltar lá, os cravos estão bem pregados, estão firmes. Eu, particularmente, tem pessoas que me conhecem, que já ferraram cavalos comigo, eu não gosto de pregar baixo. Tem um amigo meu que fala assim, que se dá para puxar com o jacaré, não está baixo. Não é bem assim, mas eu gosto de pregar alto. Por quê? Porque é como se eu colocar um cravo, na casquinha, vai rachar. Eu prefiro colocar menos cravos e mais alto. Mas isso é uma particularidade minha, eu não estou dizendo que tem que ser assim.
Mas eu gosto de chegar lá, num cavalo de salto, num cavalo de adestramento, você não pode chegar lá e ver a ferradura envolvida pelo casco. Você ainda tem que chegar lá e ver a ferradura. Por quê? Porque o ajuste é diferente, porque a proposta do cavalo é diferente. Também não sou adepto de cavalos com cascos enormes. E como uma vez eu trouxe um amigo meu aqui na época, em 2002. Ele veio aqui no Brasil e a gente estava tendo um torneio aqui nessa pista. E a gente esteve aqui olhando e ele, como é o ferrador de cavalo, só olha para a pata do cavalo. Aí eu perguntei para ele o que ele achava do viajamento. Ele falou assim para mim: você já viu uma bailarina com sapato de andar na neve? Ele é, assim, depois eu entendi o que ele quis dizer. Eu não sou adepto de ferraduras enormes. Eu sou adepto de ferraduras compatíveis com o casco. A gente vai falar sobre isso. Com o que o cavalo faz e o que o casco precisa. Sem exageros. Porque às vezes eu acho que atrapalha o cavalo. Eu não estou dizendo que a ferradura tem que ser justa como uma ferradura de cavalo de corrida. Não, de jeito nenhum. Um cavalo de salto, se ele pesa 600 quilos, ele pula um metro, ele cai do outro lado com o dobro do peso, mais o peso do cavaleiro. Ele precisa de estrutura. Ele precisa de alguma coisa que ajude ele, que absorva choque. O cavalo na natureza, quando ele pisa, ou correndo ou pulando, ele escorrega um pouquinho no chão. Quando a gente põe ferraduras e põe rampão, a gente amarra isso um pouquinho. E acaba forçando outras coisas. Mas enfim, não dá para viver sem rampão. Não dá. Mas eu acredito numa ferradura acomodada, sem apertar o cavalo. E que quando eu chegar lá para ferrar o cavalo, a ferradura esteja lá, eu bater o olho lá, eu estou vendo ela. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É difícil responder essa pergunta. São muitos detalhes. Tá? Mas se eu... Procura conversar com o ferrador, perguntar a opinião dele, o que ele acha, a opinião de outros, ver os cavalos. Tá? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Por favor. Microfone. Muito tempo atrás, em 1991, a gente fez um vídeo chamado Guia Tech Horse, que era a tentativa de explicar para as pessoas que elas têm que ter dúvidas e buscar conhecimento. Não era ensine a fazer, faça você mesmo, nada disso. Certo. E nós tivemos um capítulo inteiro, se não me engano, número 4, que era morfologia do casco. Certo. E falando das diversas raças. E naquela época, comparava-se o casco do cavalo a um pneu de automóvel. Né? Então se falava em balanceamento dinâmico e tal, que eu já considerava uma coisa muito adiante do nosso tempo. Certo. Mas lendo algumas coisas de 1911 da Escola de Cavalaria da França e alguma coisa que tinha vindo da Rússia, certo. Eu descobri quanto a gente não sabia daquilo. Certo. Então, havia um angulador, que você media o ângulo escapulo-humeral, que eu já vi você falar dele. Certo. E jamais ouvi falar, e isso me acrescentou hoje, de medir os dois lados. Né? Você acabou de dizer, pode ser que haja uma diferença. Veja bem, lá em cima. Eu olho isso quando eu estou negociando com um cavalo que tem cascos diferentes. Sim, mas o casco é a consequência. Eu e vejo você começa isso, a olhar para cima. Exatamente. Então, naquela época, a gente aconselhava medindo um lado, né? E outra coisa que se falava na época, que o interessante era desferrar o cavalo totalmente, fazê-lo andar, descobrir diferenças de simetria e transformar os cascos em mais simétricos possíveis. Ou seja, os dois anteriores iguais e os dois posteriores iguais. E eu acabei de notar, e principalmente quando você botou aquela linha vermelha na foto, que de repente isso não é o ideal. O ideal é você ter um lado falando com o outro. Eu acho o seguinte, como eu trabalho, como eu no meu dia a dia, eu
eu não casqueio, não preparo um casco pensando no outro, muitas vezes. Eu preparo aquele casco por aquele casco. E se ele tiver que ficar igual ao outro, ele vai ficar. Isso não é o meu objetivo, é uma consequência de, se tiver que acontecer, vai acontecer. É claro que se eu for chamado para preparar cascos de cavalos que vão para um leilão, aí eu sei que é diferente. Então, por isso que eu falo, a comunicação é importante. Tá? Mas eu não acredito em nada que... Eu não uso, perdão, nada para medir ângulo de pinça. Por quê? Porque eu sei que o cavalo, porque a terceira falange muda de posição com o passar do tempo. Se a gente radiografar potros de 1 ano, todos vão estar positivos. E se a gente radiografar esses mesmos potros com 14 anos, vai estar paralelo, querendo chegar negativo. Ele muda. Eu uso um outro parâmetro. Eu uso o nível da ranilha. Eu procuro casquear um cavalo para deixar a ranilha paralela com o solo. Porque é o momento que ele está vivendo. Daqui 5 anos, o osso mudou, mas a ranilha também se adaptou. Então eu uso o plano da ranilha, perdão. Eu tento deixar ele paralelo. Não que eu... Veja, não é que eu casqueie um cavalo para a ranilha encostar no chão, porque às vezes vai ser curto demais. Mas se ela encostar no chão com a ferradura, eu vou deixar. Por quê? Porque é mais próximo do que a natureza vem fazendo com eles há alguns milhões de anos. E a minha forma de ferrar cavalo, eu já segui vários caminhos, já mudei muito. E hoje, já há alguns anos, eu andei estudando como os cavalos eram ferrados no final dos 1800, do século retrasado, e no começo de 1900 no norte dos Estados Unidos, onde a população de cavalos era muito grande e os cavalos eram usados para trabalhar. O cavalo fazia parte da vida das pessoas. Era correio, entregava pão, entregava leite, puxava bug, fazia um monte de coisas. E se o cavalo não trabalhar, manco, é a família que não tinha. E comecei a estudar isso que eles faziam nessa época. Por exemplo, a gente fugindo um pouquinho daqui, mas só para não perder o embalo, eu procuro formar os cascos dos meus cavalos nos anteriores o mais redondo possível. Por quê? Porque o redondo, o círculo, é a estrutura mais forte que a gente tem na natureza. Ele não tem um ponto de quebra. Às vezes a gente coloca uma ferradura quadrada na ponta da pinça do cavalo, tá, e ajuda muito ele quando ele anda para frente, mas quando ele faz curva, ele tem um pivô. Então eu procuro deixar redondo. Mas eu não estou dizendo que o quadrado ou que o square está errado. Não, não é nada disso. É a minha forma de ver. Às vezes eu não consigo deixar todos os cavalos redondos, mas o mais arredondado possível. Como eu disse, eu já estudei muito e eu tenho algum material que foi escrito no século retrasado, no século passado, e eu vejo que não mudou muita coisa. A gente acaba vendo as mesmas coisas com outros nomes. Deixa eu só dar uma interrompida. Você falou da evolução do cavalo em milhões de anos e o uso da ferradura há 2000. Né? Pelo tudo que se estuda aí, o ser humano está aqui há 12, 15 mil anos. Certo. E ele só interviu no cavalo há 2. Então, é um monte de grosserias que fizemos com esses cavalos. E eu entendi também que por natureza de formação e tal, você jamais colocou aí o problema do cavalo na profissão do ferrador. Né? Aquele ferrador que levou o cavalo ao problema. Pode acontecer, porque Sim. como a gente erra. Sim, claro. Mas Pode acontecer. O que mais me interessou nisso até agora foi o seguinte: você o tempo todo disse, eu segui caminhos, mas você sempre duvidou. Você sempre foi buscando outras opções. Há pessoas que chegam para mim e dizem assim, não discute comigo porque eu ferro o cavalo há 30 anos. Sem te interromper. Desculpa. Eu digo,
infelizmente, você repete o primeiro ano primário há 30 anos. Sim. Você não se envolveu, você não foi atrás, você não procurou informação, você aprendeu o teu ofício, mas você, infelizmente, insiste em dizer que é assim mesmo. E o que eu mais gostei dessa palestra foi: duvide o tempo todo, procure informação, vá atrás, Muito porque obrigado. Tem muita coisa para se aprender. Obrigado a você. Veja, eu sempre fui chato, desde criança, desde pequenininho, porque eu ficava perguntando por quê. Por que isso? Por quê? Cala a boca, tinha hora que não tinha mais o que falar para um moleque de 4 anos de idade o porquê. Eu era assim, meus irmãos contam, porque a gente tem uma diferença boa de 10 anos, e eles falam, você era chato, você queria saber o porquê. Eu sempre questiono as coisas. Isso é uma coisa, é um detalhe da minha característica como ser humano, está em mim. Tem gente que não questiona. Eu não posso falar que eu estou certo, que eu estou errado, que eu sou melhor ou pior, não, simplesmente é uma característica. Como eu disse, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes ferradores. Um desses meus mentores me disse que o ferrador, ele exerce 5 profissões, 4 ou 5 profissões ao mesmo tempo. Ele tem a parte científica, ele tem a parte artística, ele é administrador, ele é vendedor do trabalho dele, ele é psicólogo também. Uma coisa que eu vejo, que eu noto, até eu estive agora no final do mês passado em Aracaju, e uma pessoa veio conversar comigo. Ele é estudante de medicina veterinária e ele falou, eu quero aprender a ferrar cavalos porque eu quero somar com a faculdade para poder prestar um serviço mais qualificado, ter e trabalhar com casos mais delicados. Eu já vi essa postura várias vezes. E se eu posso recomendar alguma coisa, eu acho isso muito bacana. Mas se você não souber cortar um casco plano, preparar uma ferradura que se adapte e complete o que você quer, o que você não conseguiu com o casqueamento, é como você construir a casa pelo telhado. Então, o arroz e o feijão não dá para escapar. Eu vejo muitos colegas de profissão com muito conhecimento teórico, com muita informação, mas ele, das 5 profissões, falta a parte artística. O meu pai, por exemplo, era uma pessoa extremamente habilidosa para cuidar de papéis. Porém, ele não tinha habilidade manual para fazer nada. Era difícil para ele. Mas enfim, eu preciso continuar o que eu gostaria aqui, mas eu estou depois aberto para que a gente conversar por quanto tempo vocês quiserem. Por favor. Tem uma pergunta lá, né? Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa. Vamos lá. Deixar as perguntas pro final, não. Vamos lá, por favor. Tem uma dúvida, sou lá de Campo Bom, Rio Grande do Sul, e falam muito do ferrajamento a quente, ferrajamento a frio. Certo. Eu queria saber da sua opinião, qual que seria o mais indicado. Olha, você trabalha com cavalos de hipismo, cavalos de salto? Cavalos de salto. Tá. O ferrajamento a frio, bem feito, não vai mudar muito, mas vou ser rápido, o ferrajamento a quente é mais completo. Por quê? Você consegue um encaixe melhor, um ajuste melhor dos guarda-cascos. Tá? Como eu disse, a parede é formada por túbulas. Quando você queima essas túbulas, você sela essas túbulas. E qualquer imperfeição que você tem no casqueamento, é fácil, mas no meu caso é fácil para eu formar uma ferradura bem plana, chegar lá e queimar. Segundo, ela já está... Por que se começou a ferrar cavalo a quente? Porque eles faziam as ferraduras e estavam a quente. Eles perceberam, já vou levar ela quente, porque não tinha grosa. Era a forma que se tinha de ajustar. Mas enfim, eu acho que os dois são bons. Tem cavalos que é melhor você não queimar, porque ele tem a parede muito fina. E você vai ressecar o casco demais e você vai ter mais problemas. Mas, no geral, nos cavalos de salto, cavalos de adestramento, cavalos BH, que tem os cascos médios, vamos dizer assim, eu acho que o ferrajamento a quente, bem feito, vai ser mais positivo para o cavalo. Não quer dizer que o ferrajamento a frio está errado, não.
mas o ferrajamento a quente, eu como sou mais tradicional, eu prefiro. Bom, vamos lá. Então aqui, para mim voltar aqui. Como eu falei, cavalos de cascos assimétricos. Você tem uma infinidade de coisas para fazer. Tudo vai depender. Qual é o limite do ferrador? O ferrador tem duas coisas que limitam ele. O bom senso e a criatividade. Ou a criatividade e o bom senso. Às vezes você inventa. Não é que você inventa, você nunca fez aquilo, mas você precisa... O ferrador tem que ter raciocínio rápido. Ele nunca fez aquilo, mas ele tem que resolver. Então não dá para ele ficar lá no livro, segundo fulano, segundo... Não, ele tem que resolver na hora. Então, a criatividade é importante com um bom senso. Tá? Quanto mais o ferrador conhece sobre fisiologia, sobre anatomia, ele sabe onde ele está mexendo. O que está acontecendo? Se ele cortar isso, o que vai acontecer? Quanto tempo demora para o organismo produzir de novo? Tá? Mas, terminando essa parte dos cascos assimétricos, você pode fazer um monte de coisas, mas sempre em conjunto. Com o cavaleiro que vai estar te dando respaldo. Está funcionando, não está funcionando. E junto com o veterinário para ele não deixar você extrapolar e, sabe, e passar das medidas. Tá? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar a respeito disso? Então, segue o baile. Tá bom. Tá. Isso aqui é um outro, é a minha última, última tópico que eu deixei para conversar com vocês, que eu trouxe para conversar com vocês, sobre posicionamento das ferraduras e tamanho das ferraduras. Tá? Porque eu como ferrador escuto muito, é muito comum, hoje nem tanto, graças a Deus, mas já tive problemas. Eu quero que ponha ferradura maior, eu quero que ponha ferradura maior. Tá. Como que eu sei se eu tenho que colocar a ferradura maior ou não? Eu, Elber, não, como eu já disse, não sou adepto de ferraduras enormes. Tenho colegas de trabalho que gostam e trabalham assim, e são bem-sucedidos. Eu não estou dizendo que estão errados ou que não se deve fazer, mas eu estou dizendo como eu faço. Então, eu acho que a ferradura tem que ser compatível com o que o cavalo faz, aonde ele faz, quem faz junto com ele. Tá? Mas eu tenho também alguns parâmetros, algumas coisas que eu olho no cavalo que me dão informações de aonde eu tenho que colocar essa ferradura e o tamanho dessa ferradura. Próximo. Então o que eu vejo? A conformação do cavalo. Tá? É a modalidade esportiva. A conformação, por quê? Porque a pata dele faz parte da conformação. Então, como que eu vejo o ferrajamento? Eu vejo assim, onde eu estou, é o que eu tenho aqui para hoje, é a pata do cavalo que eu vou ferrar. E aonde eu quero levar ele, que é o ideal. Só que de repente, eu tenho que levar ele lá no canto da pista, e eu não consigo chegar lá, eu tenho que parar aqui nessas flores, e depois eu vou pegar uma bicicleta e vou chegar até o final. Então, quer dizer, eu tenho onde eu estou, onde eu quero chegar, que é o meu, que eu criei, que eu achei, que eu descobri, que me falaram, que me orientaram, que é o ideal para aquele cavalo. Aí a preparação do casco, às vezes só a preparação do casco e pôr a ferradura lá pronto. E às vezes eu não vou conseguir equilibrar esse cavalo só com casqueamento. Então eu vou completar esse meu caminho com a ferradura. Então eu tenho que levar em consideração a conformação. Depois, a modalidade esportiva. A modalidade esportiva, não só o que o cavalo faz, mas o estágio que ele está fazendo. Eu acho que, por exemplo, potros que ainda estão aprendendo a se movimentar, com ferraduras muito grandes, eles vão se atrapalhar mais do que vai ajudar. E porque o potro, a gente está ensinando ele, está ensinando os movimentos, os comandos básicos. Então não é a hora ainda de eu começar a criar um monte de complicação para ele. Ele ainda não chegou lá na Fórmula 1, ele não chegou na seleção, ele está jogando futebol de domingo na várzea. Então vamos devagarzinho, na escolinha, ele está na escolinha.
Aí depois, se ele for para a várzea, ele joga com a chuteira que pegou emprestado. E se ele for jogar na seleção, ele pega um avião e vai nos Estados Unidos mandar fazer a chuteira para ele. Mas então, eu vejo a conformação, a modalidade esportiva. Por quê? O cavalo, o cavalo de adestramento, na minha opinião, isso é um assunto muito delicado, mas eu não tenho medo de falar, porque é o que eu acredito. Eu acho que a ferradura, a posição da ferradura e o peso da ferradura podem influenciar no cavalo de adestramento. Não é que a ferradura vai dar mais movimento, é que a ferradura mal colocada vai tirar movimento. Então, quando você não é que você vai, não, vou pôr uma ferradura mais pesada, ele vai levantar mais a mão, vou pôr uma mais pesada. Não. Mas a ferradura certa vai permitir com que esse indivíduo mostre o máximo que ele tem. Tá? No cavalo de salto, já é um pouco diferente. Por quê? Porque a necessidade é diferente. Não estou dizendo que é inferior, não, são situações diferentes. Tá? Então, eu levo em consideração isso. E levo em consideração alguma manqueira, algum problema que o cavalo possa ter. Porque às vezes eu sou do partido de que se não quebrou, não arruma, não fica inventando. A não ser que, por orientação, o médico veterinário ou o proprietário fala, olha, esse cavalo, a mãe dele, o pai dele tem tendência a desenvolver tal tipo de problema, eu quero apertar esse cavalo, quero trabalhar forte com ele, então eu quero fazer de tudo para poder para prevenir de uma possível lesão. Também isso é válido. Claro, eu acho que isso é o mais válido, mas sem exageros. Tá? Isso é o meu jeito de trabalhar. Mas vamos lá. Então, uma coisa que eu presto bastante atenção, aqui é fácil de falar para vocês, porque embora vocês, a maioria não sejam ferradores de cavalos, mas vocês são pessoas do cavalo e entendem. O duro é quando você vai falar para alguém que nunca viu um cavalo na vida, aí é difícil. Mas enfim, essa foto, eu tirei essa foto essa semana. Olha aonde termina o talão em relação ao osso da canela. Agora, olha aquele outro cavalo. Aonde termina o talão em relação ao osso da canela. O cavalo, por que que ele dorme em pé? Porque ele é um predado na natureza. E por que que ele, por ser um predado, ele desenvolveu um sistema que permite que ele fique em pé sem gastar energia. Aparato suspensório, ligamento suspensório, eu não lembro todos os nomes agora. Mas ele tem essa característica. Nos membros anteriores e no membro posterior é o recíproco aparato, que é um aparato suspensório do posterior. Então, por isso que o cavalo consegue carregar o ser humano e consegue dormir em pé. E ele dorme em pé para poder fugir. Tá? Mas assim como nós temos diferença de conformação. Nós somos seres humanos, mas nós somos diferentes. E os cavalos também. Então, a primeira coisa que eu reparo e que eu acho que é importante é essa relação aqui. Então, por isso, às vezes o cavalo não precisa de uma ferradura muito grande porque ele já está debaixo da coluna. E às vezes não. Mas agora, o mais importante de tudo isso, observar os cavalos. Porque se você não observar, você não vê isso. Então, o importante, eu acredito, que para os criadores, para saber olhar o cavalo, saber observar para saber onde é que você está indo. Tá? Por quê? O que acontece? Existem cavalos que você coloca uma ferradura muito grande, assim, para aquele cavalo, e ela empurra e deforma mais os talões. Porque ele não precisa daquilo lá. Tá? Então eu reparo, eu observo bem o cavalo estaticamente. Tá? Por quê? Nesse equilíbrio anterior-posterior,
ele vai, eu observando ele estaticamente falando, observando ele estático, perdão, eu já mais ou menos sei como que ele se movimenta ou como a tendência que ele tem para se movimentar. E aonde que ele se sobrecarrega ou não. Agora, aqui, ó, entre essa situação e aquela, existe uma infinidade. Eu só coloquei essas duas imagens para... Opa! Acho que o caminho é esse. Tá? Então, observe isso aí, por favor. Tá, agora, não queria ser muito técnico, mas eu vou ter que ser um pouquinho, olhando a pata do cavalo por dentro. Tá? Existem várias teorias que, no final, elas chegam todas aqui. Essa teoria aqui do David Duckett, esse cara é um inglês, mora na Pensilvânia, e ele, na época que ele apareceu com isso, foi uma revolução no mundo do ferrajamento. E tanto é que ele foi para os Estados Unidos porque ele achava que os americanos tinham a cabeça um pouco mais aberta e iam entender ele um pouco. Isso é a síntese da tese que ele defendeu na Inglaterra, que eles chamam de doutorado em ferrajamento. E foi uma revolução na época. Mas é fato que se eu pegar isso num cavalo com cascos proporcionais. Se eu pegar uma furadeira e furar 1 centímetro para trás da ponta da ranilha, ou 3 oitavos de polegada, 1 centímetro para trás da ponta da ranilha, onde que eu vou furar? Eu vou furar a inserção do flexor profundo e vou furar o processo extensor da terceira falange, onde está o extensor comum. Tá? Essas estruturas são chamadas de centros de força, porque você tem um tendão que puxa a pata para trás e um tendão que puxa a pata para frente. Tá. Só que isso é um pouco perigoso, e existe eu não coloquei essa imagem aqui, porque acho que não é o caso. Hoje está se falando muito em mapear o casco. Tem alguns detalhes que as pessoas, principalmente os ferradores, precisam prestar atenção nisso, caso saibam do que eu estou falando de mapear o casco. Primeiro, qualquer estrutura que você pegar os 4 pontos equidistantes e fazer uma cruz, você vai achar o meio. Só que num casco que está deformado, você vai achar o meio, mas esse meio não está realmente relacionado com essas estruturas externas. Você achou o meio do casco, mas você não achou necessariamente o meio das articulações. Por que eu estou falando isso? Porque eu uso o caminho inverso. Por que eu uso o caminho inverso? Porque eu acho que é mais preciso. Então, porque às vezes a ranilha muda, ela enche de água, o casco inteiro se alongou. Então, agora se eu for, ao contrário, daqui, de cima para baixo, eu vou estar mais próximo, mais fácil de achar realmente esse centro de força. Então, eu olho o cavalo, porque às vezes eu casquei o cavalo, preparo o casco está ótimo. Mas para performance, ele não está bem. Eu preciso atrasar um pouquinho a ferradura, porque, voltando, onde eu estou é o casco que eu tenho, e é onde eu quero chegar. Eu não consigo o casqueamento. Então eu vou mudar a posição da ferradura debaixo do casco do cavalo para conseguir esse equilíbrio estático e também favorecer o equilíbrio dinâmico. Então, eu vou de cima para baixo, ponho o meu dedo aqui em cima da coroa, e se eu imaginar uma linha, eu tenho a inserção do profundo e do extensor comum. E se eu vir 2 centímetros para trás, eu tenho o centro de rotação, que é o meio do casco. Então eu olho o cavalo e falo que o meio, às vezes, não está no meio. Então eu vou ter que colocar a ferradura para lá ou para cá para ficar no meio. Para que ele se movimente como se estivesse no meio. Quer dizer, o equilíbrio dinâmico. Porque às vezes o equilíbrio estático dele não é favorável. Por quê? Porque a conformação dele, porque ele não tem isso, porque ele tem um problema que eu preciso
Tem cavalos que não precisam. Tem cavalos que tem uma diferença pequena, por quê? Tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente observa cavalos, a gente normalmente observa os cavalos no cimento, no chão. Então ele tem um tipo de breakover. Quando ele pisa na areia, ele escorrega um pouquinho para trás. A gente tem que levar em consideração isso também. E tem que, como eu disse ali atrás, levar em consideração o nível de que o cavalo faz. O nível de esporte, o nível que ele compete. Porque às vezes, se ele for um jogador de futebol que só joga de final de semana leve, isso não vai fazer muita diferença para ele. Mas se ele for disputar a Copa da Rússia, ele precisa. Então eu levo tudo isso em consideração. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito disso aqui? Tentar entender melhor. Elber, não entendi. Eu estou aqui, veja, eu estou trabalhando para vocês. Então é minha obrigação, eu preciso tentar ajudar vocês, esclarecer vocês até o último minuto. Ângela, nós vamos fazer a pergunta no meio do bolo. Oi, Elber. Diga lá, meu. Elber, esse equilíbrio, você busca ele no casqueamento e depois de colocada a ferradura também? Não, eu faço assim, eu acho que o cavalo só tem um jeito de casquear. Que eu vou dizer que é o jeito que eu acho certo, só tem um jeito. Você pode alterar um pouquinho para cá, mas não muito, porque ele volta. Aí, então aquela velha história, é o que eu tenho. Mas o que eu tenho eu não consegui chegar. Então eu casquei o cavalo. Aí eu vou olhar ele. Eu atingi esse 50-50, eu ponho a ferradura em volta do casco dele e pronto. Já estou esperando meu pagamento. Se eu olho e falta, entendeu? Quer dizer, eu tenho casquei o cavalo. Cortei ele olhei, casquei pelo plano da ranilha, tá tudo bonitinho, formei o casco. Aí eu olho ele de novo. Aí é que eu vou decidir como é que eu vou pôr a ferradura. Eu não posso vir com uma ferradura debaixo do braço e querer colocar ela antes de ver o cavalo. Porque eu não sei. Então, eu olho o cavalo, casquei o cavalo e olho. Aí eu vou decidir se eu vou ter que pôr a ferradura mais para trás, mais para frente. Eu não gosto muito de simplesmente atrasar a ferradura. Eu prefiro fazer um artifício na ferradura para que ele tenha essa ação mecânica sem perder o contato com a parede. Por quê? Pelo que eu falei anteriormente, a parede é formada por túbulas. E se eu ponho o mesmo peso do cavalo, só que eu vou perder 1/3 das túbulas da frente, eu vou sobrecarregar os lados da parede. E esse casco vai deformar. Então eu sempre procuro ferrar o cavalo para deixar minha vida mais fácil para a próxima. Essa é a minha forma. Eu trabalho hoje para não ter que trabalhar amanhã. Não fico causando problemas, eu acho. Mas enfim, você entendeu? Eu casqueio primeiro, depois eu vou olhar. E aí, se eu não tenho essa medida, e eu preciso dela por qualquer motivo, eu vou fazer alguma coisa na ferradura para chegar nesse equilíbrio. Pois não? Pelo que eu entendi, o mau ferrajamento ou bom ferrajamento vai prejudicar mais ou menos determinada modalidade. A minha pergunta é o seguinte: no caso do adestramento e salto, existe uma forma diferente de se fazer o ferrajamento ou não? É só que o mau ferrajamento prejudica mais um do que o outro. Então, o seu olhar é de que o tipo de ferrajamento para o adestramento é um tipo e o tipo de ferrajamento para o salto é um outro tipo diferente? Olha, eles são parecidos, porém não são iguais. Por quê? Porque as necessidades são diferentes. E também o momento que esse animal se encontra, esportivamente falando, dentro da vida esportiva dele. Existe diferença sim. Como eu posso dizer? Porque, por exemplo, questão de tração. Quanto de tração se coloca na ferradura? O piso.
Hoje, pelo que eu sei, aqui no Brasil, a gente ainda não tem muito piso sintético. São poucos. Esse piso sintético, por exemplo, é natural. Alguém sabe? Deve ser natural, né? Por exemplo, o cavalo reage diferente no piso sintético do piso natural. Então você tem que levar em consideração isso se você vai competir num nível alto. Tem algumas coisas que não dá para escapar, que é o cavalo bem ferrado, independente do que ele faz. O que vai mudar no cavalo de adestramento para o cavalo de salto, vamos ver assim, vamos tentar colocar dessa forma, é o tipo de tração, o peso e a posição da ferradura. Porque existe uma coisa que eu acredito. Tem gente que pode dizer que não, mas eu acredito nisso. Eu não tenho isso ainda para... É muito complicado, porque eu acho, por exemplo, você coloca uma ferradura um pouquinho mais adiantada, mais pesada no cavalo, ele pode hoje, amanhã, ele está bem. Daqui 3 dias ele volta ao normal. Tem cavalos que mantêm isso, tem cavalos que não altera nada. Então, eu acho que principalmente no cavalo de adestramento, a comunicação entre o cavaleiro e o ferrador tem que ser constante. Uma vez assistindo um ferrador que é figura carimbada, que todo mundo conhece, fora, ele falou assim, que às vezes ele quer o cavalo numa posição X, daqui 10, 15 dias. Então ele coloca o cavalo numa outra posição, porque naquele momento que ele vai fazer a prova, ele está na posição que ele quer e depois ele volta. Eu não sei se realmente ele faz isso, mas ele falou que faz. E eu acho que teoricamente é válido. Eu nunca fiz isso. Mas também não estou dizendo que nunca vou fazer. Talvez nunca tive essa situação. Um momento, uma situação tal para tentar fazer isso. Mas eu acredito que as diferenças estão no peso e na posição da ferradura. Por quê? Porque as propostas são outras. Aconteceu o caso aqui com uma pessoa que está aqui com a gente. Eu ferrei uma égua para ela. E a gente tentou fazer um negócio. E a gente fez e a gente criou outro problema. A égua, pelo que eu fiquei sabendo, a égua ficou com as espadas meio travadas. Perdeu o movimento, perdeu a graça. Então, só que eu só sei disso se a pessoa me falar. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é importante a comunicação entre o veterinário, o ferrador e quem monta. Não adianta querer... Eu sou do princípio, eu tenho que defender a minha classe, né? Eu sou ferrador de cavalos. Me fala o que o cavalo que está acontecendo com o cavalo. Não precisa, a não ser que você já sabe como tem que ferrar o cavalo, que você já conhece o cavalo há tanto tempo. Fala, não, ferra ele assim, que eu já conheço ele assim e vai dar certo. Mas se não, não. O que está acontecendo com o cavalo? E o ferrador vai fazer o quê? Mecanicamente falando, vai tentar anular o estresse, a estrutura, o que está causando esse problema. E no cavalo de adestramento, eu acho que é mais fácil o ferrador tirar movimento do cavalo do que dar. O cavalo não vai pôr a pata com um ângulo mais aberto do que a espada. É ali que ele vai. Mas o ferrador consegue limitar esse movimento. É mais fácil o ferrador tirar do que dar. Mais ou menos respondi sua pergunta? Bom, alguém tem mais algum comentário para fazer? Queria saber sobre isso aqui? Pois não. Boa noite. Alô, tudo bem? Boa noite. Na verdade, não é especificamente sobre isso. Não sei se... vamos lá. Vou entrar em outro assunto aí. Mas, na verdade, eu queria saber a sua opinião sobre a questão do uso dos guarda-cascos. Certo. Porque a gente sabe da função de absorção de impacto que tem nos cascos, principalmente pela sua maleabilidade ali, que ele tem uma certa dilatação. Certo. E pensando em cavalos de salto, a gente tem uma função muito boa nisso aí, na questão da recepção, nos membros torácicos anteriores, certo, e na batida dos posteriores, né? E a gente vê muitas vezes a utilização de 2 guarda-cascos laterais, ou até mesmo 3 guarda-cascos com um anterior e 2 laterais, etc. E
qual a sua opinião sobre como isso vai influenciar? Boa pergunta. Assim, uma observação, não é tanto com um embasamento teórico tão a fundo, mas uma observação que eu vejo é que, às vezes, quando tem uma utilização muito grande desses guarda-cascos, a gente tem um encurtamento das ranilhas e dos bulbos e acaba que, a longo prazo, isso ainda aumenta talões, etc. Né? Tá. Então, é só... Então, vamos lá. Muito, muito pertinente sua colocação. Eu acho o seguinte. O problema não está nos guarda-cascos. Está na aplicação do guarda-casco. De como a ferradura é colocada lá. A principal função do guarda-casco é ajudar a fixar a ferradura. A ferradura não correr debaixo do casco. Num cavalo de salto, que está trabalhando, eu acho meio... Eu não tenho coragem de ferrar ele sem guarda-casco. Porque provavelmente a Juliane vai ligar para mim e falar, meu cavalo perdeu a ferradura, eu tenho que voltar lá. Então eu prefiro já colocar o guarda-casco e pronto. Agora, a colocação do guarda-casco, como se coloca? Porque o que acontece? O que eu já vi? Eu já vi isso muito no passado e agora está melhorando. Por quê? Porque nós, ferradores, estamos tendo acesso a ferraduras melhores. Tá? O que eu via muito acontecer? O cara põe... Porque quando a gente vai pregar... Você é ferrador? Tá. Você já pregou uma ferradura? Então, você sabe que a ferradura, a tendência dela, eu não sei porquê, a tendência dela é correr para trás. Eu não sei porquê, mas ela quer vir só para trás. Aí, o que eu já vi? E eu já fiz isso, porque eu não sabia. Eu colocava a ferradura, deixava o guarda-casco em pé, depois levantava a pata do cavalo e batia com o martelo, amassava. O guarda-casco, a primeira função dele é ajudar a ferradura a não escorregar. Porque senão vai ficar só nos cravos. Tá? Então ele ajuda a segurar. O guarda-casco ajuda a formar o casco. Porque eu consigo manipular a pressão que eu coloco nele para deixar o casco mais arredondado ou mais alongado, se eu quiser. Como eu disse, eu não gosto de cascos alongados, eu gosto de cascos mais redondos. Então eu tenho tendência, eu particularmente, a usar guarda-casco frontal nos anteriores. Eu acho que é uma coisa mais clássica, é uma coisa minha. Não estou dizendo que o outro jeito, não. Não. Às vezes eu preciso colocar lateral. Tá, mas, como eu disse, o problema não é o guarda-casco, é o uso. Você vê muitos cavalos, você tira a ferradura dele, aí quando você, principalmente nos posteriores, você olha o casco, peraí. Não, tem uma cintura. Por quê? Tanto que a ferradura corre, o ferrador deixa o guarda-casco em pé e vai lá, levanta a mão do cavalo e bate com o martelo. E vai pressionando, vai amassando. Aí você comprime as lâminas. Aí você comprime e você vai danificando o casco. Por isso que eu falei agora há pouco. Qual o melhor momento de saber que o cavalo foi bem ferrado? Quando você vai ferrar ele de novo, quando está tudo certo. Se você começar a olhar os cavalos que você ferra e está tudo com casco ruim, é você que está fazendo alguma coisa errada. Se todos os cavalos que você ferra, numa propriedade, os cascos são ruins, alguma coisa provavelmente naquela propriedade que está causando. Mas se toda a tua tropa está ruim, é você que está fazendo alguma coisa errada. Então, eu sou a favor de guarda-casco, mas o guarda-casco tem que ser bem colocado. Tá? O casco do cavalo, ele se movimenta de várias formas e com uma intensidade muito variável. Por quê? Porque depende do formato dele e depende da quantidade de água que ele tem, que é o fator preponderante para dar elasticidade. Mas cascos de cavalo, tem casco que a maioria dos cascos, a gente pensa que ele abre para fora. Não, ele abre para dentro. A parte de trás dele vai para frente. A parte posterior do casco, daqui para trás, vai para frente. Não abre assim. Isso vai depender do formato do casco e predispõe. Por exemplo, se você vai andar de moto, aí você para com a moto na valeta, a tua perna vai ficar curta, a tendência da tua perna é ir para dentro. Agora, se você para aqui e tem a perna alta, grande, comprida, perdão, você vai, e se você não vai para dentro. É o que acontece na pata do cavalo.
Então o casco se movimenta. Os guarda-cascos, você pode usar guarda-casco para... às vezes tem que usar 3. Tem um cavalo que eu ferro, mexi nele hoje. Ele tem um guarda-casco frontal e um guarda-casco lateral. Por quê? Porque ele tem um desvio no casco, que se eu colocar o guarda-casco lateral, eu não vou conseguir pôr a extensão que eu quero. Então eu tenho que colocar o guarda-casco de fora, bem pressionando para segurar essa parede que quer sair para fora, e outro guarda-casco frontal. Como eu disse agora há pouco, a criatividade e o bom senso que vão limitar o ferrador na hora de executar e na hora de escolher como que ele vai colocar. Mas como se coloca o guarda-casco lá é que faz a diferença. Tá? Aqui, ó. Ainda, desculpa que essa imagem não é das melhores, mas é o que temos. Eu também, nos posteriores, assim como nos anteriores, eu levo em consideração a conformação do membro para saber tanto quanto de ferradura eu vou atrasar e quanto de ferradura eu vou deixar para trás. Por quê? O cavalo, ele toca o solo de forma diferente de acordo com o que ele está fazendo. Por exemplo, se ele está aumentando, se ele vem aumentando o galão gradativamente, a tendência dele é encostar, a tendência, não estou dizendo que todos os cavalos são assim, é encostar no chão meio de chapa, assim. Mas se ele vai brecar, ele vai encostar assim. Ele vai com o talão primeiro. Se ele está parado e vai partir de uma vez, ele vai encostar com o talão primeiro, ele vai buscar assim. Então muda muito. E a conformação do curvilhão e aqui da patela, também, eu acho que a ferradura influencia isso. Ela pode atrapalhar o cavalo ou ajudar. Por exemplo, você tem um cavalo que ele é bem sentadão, tem o curvilhão bem fechado. Eu preciso deixar mais apoio para trás para ele. E talvez não tanta pinça. Porque se ele já está assim, vai ser difícil para ele flexionar. E se eu tenho um cavalo, que é bem fincado, bem post-legged, que a gente chama com a pata bem reta, pode ser que a ferradura sobrando demais, eu vou atrapalhar ele no movimento em vez de ajudar. Porque com a hora que... No cavalo de adestramento, o cavalo que tem que fazer movimentos diagonais, principalmente quando você está ensinando ele, se você colocar apoio demais, talvez você atrapalhe ele. Porque ele tem que mais difícil para ele fazer isso. Depois que ele pegou o jeito, que ele aprendeu, fazer o movimento, você vai ajudando ele. É como, não tem nada a ver aqui, mas é uma outra atmosfera, mas dá para entender. No cavalo de rédeas. Se você pegar um cavalo de rédeas que está aprendendo a brecar, ele está aprendendo, pegou o jeito, ele aprendeu. E você colocar um trailer muito pequeno, ele acha que tem alguma coisa que vai dar apoio para ele, e não tem, e ele se perde. Se ele queimar os bulbos, ele provavelmente vai te dar um trabalhão para colocar as patas de novo no chão. Se você pegar um cavalo, ao contrário, que você coloca muito trailer, e a musculatura daqui de cima, das costas, do lombo dele não está preparada para ele flexionar, ele vai ter muita dificuldade para colocar a pata debaixo do corpo. Por quê? Porque o trailer vai bater no chão. Então, eu disse várias vezes e vou dizer pelo menos agora, mais uma vez, a comunicação entre o ferrador e o veterinário e quem monta o cavalo, ou o picador, o treinador, o proprietário, tem que ter essa comunicação para poder fazer o melhor para o cavalo. Mas, enfim, eu levo em consideração, por exemplo, um cavalo desse aqui, ele precisa, a princípio, mais apoio. Um cavalo como esse aqui, ou como esse aqui, ó, ele vai ter dificuldade para colocar, porque como o goleiro alto tem dificuldade de pegar a bola baixa, o goleiro baixinho não pega a bola alta, é difícil, porque o músculo trabalha onde o osso está. Então, por isso que a conformação do cavalo é importante para o cavalo de salto, para o cavalo de adestramento, eles têm as características que ajudam ele a fazer o que ele tem que fazer. Então, a ferradura, quando você coloca a ferradura lá, ela passa a fazer parte dessa conformação.
E então, eu acho que para fazer um trabalho bem feito, tem que se... Porque os detalhes que fazem a diferença. Pregar a ferradura ela não é tão difícil, mas pregar a ferradura certa, do jeito certo, para o momento certo que aquele cavalo está vivendo, já requer um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação, dá um pouco mais de trabalho. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Ou falem agora ou calem-se para sempre, igual casamento, hein? Stephanie? Então, mais uma vez, comunicação entre o cavaleiro ferrador e o acompanhamento veterinário, a equipe. Todo mundo vai junto. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Precisa da comunicação, da confiança. Tá? Porque senão eu não consigo, eu não sei o que o cavalo tem. Eu não sei o que o cavalo faz. Como é que eu vou ajudar ele? Eu não dou diagnóstico, eu não sei onde dói, por que dói. Quem descobre isso é o veterinário. E ele vai falar para mim e eu vou tentar fazer alguma coisa para ajudar isso. Mas ele precisa de mim e eu preciso dele. Eu que digo, eu ferrador, todos nós ferradores precisamos dos veterinários e os veterinários precisam dos ferradores. E os proprietários precisam de nós dois. Por isso que eles pagam a gente. Bom, gente, é isso que eu queria vim para falar para vocês. Mais uma vez eu peço perdão pelo meu atraso. E muito obrigado pela presença de todos. Não sei se é isso que vocês gostariam de ouvir, vocês vieram aqui para isso, enfim. Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir as minhas opiniões, eu não sou dono da verdade. Muito obrigado a Ângela pelo convite. Muito obrigado mesmo ao pessoal da Hípica, à associação, ao grupo Matesborg, a Mustad, por estar ajudando, estar patrocinando, estar aqui com a gente. Eles ajudam bastante e fazem uma diferença muito grande na vida dos cavalos. Muito obrigado. Boa noite para vocês.